Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego, e sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal. Pessoal, neste vídeo comentarei com vocês 4 pontos sobre a atualização na resolução que trata do exame toxicológico devido à Lei 14.071 de 2020, mais especificamente sobre a suspensão do direito de dirigir e que vocês precisam saber. Pessoal, a legislação base para este conteúdo é a resolução do CONTRAN 844, publicada em 12 de abril de 2021. Então vamos para as atualizações. Primeiro é importante informar a vocês que acompanham o nosso canal que estamos fazendo diversos vídeos sobre as novas resoluções do CONTRAN e que foram publicadas no dia 12 de abril de 2021. Por isso, fiquem bem atentos aqui em nosso canal para que vocês não percam os próximos vídeos. Pessoal, aqui em cima no card segue a nossa playlist com as atualizações comentadas. Pessoal, relembrando apenas um pouco sobre como ficou a questão do exame toxicológico nas novas regras estabelecidas pela Lei 14.071 de 2020, temos que os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, peço que frisem isso, idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame toxicológico a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Perfeito? Contextualizando um pouco sobre a resolução do CONTRAN, temos que essa resolução 844 de 2021 faz uma atualização na resolução 723 de 2018. E o que diz essa resolução 723? Você já ouviu falar sobre essa resolução? Pessoal, essa resolução trata da uniformização do procedimento administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, bem como sobre o curso preventivo de reciclagem. Agora já podemos comentar o primeiro ponto. Essa resolução 844 de 2021 insere uma seção dedicada ao exame toxicológico, no que se refere à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, na resolução 723. Pessoal, na resolução 723 de 2018, não havia uma seção dedicada para tratar da suspensão do direito de dirigir por resultado positivo em exame toxicológico especificamente. Com isso, agora há um detalhamento melhor para ter um melhor entendimento acerca do assunto. No tocante à nova resolução, que trata sobre o exame toxicológico e a suspensão do direito de dirigir, temos que, no caso de o condutor ser reprovado no exame toxicológico, fica-lhe garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem o efeito suspensivo. Peço que frisem isso, sem o efeito suspensivo. Para você que não viu o nosso vídeo anterior, onde comentamos sobre esse detalhe sem o efeito suspensivo, vou deixar aqui no card em cima para você poder acessar. O interessante é que você assista a este vídeo primeiro e depois volte e assista a esse novo vídeo sequencial da nossa série. Entendido? Lembrando que uma das penalidades para a pessoa que é reprovada no exame toxicológico é a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. Segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a contraprova. A resolução do CONTRAN 691 de 2017 define como contraprova a parte da amostra coletada que é embalada separadamente, a amostra B, e que pode ser usada em caso de dúvida com relação ao resultado da análise da amostra de prova, amostra A. Essa resolução apresenta que, para a realização dos exames toxicológicos, devem ser coletadas 2 amostras e a amostra deverá ser armazenada no laboratório por período mínimo de 5 anos, para fins de realização de contraprova por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo DENATRAN. Um detalhe importante, pessoal, é que a solicitação
da realização da contraprova, o condutor assinará um termo do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para a realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente e a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo. A nova resolução apresenta que o resultado que vai prevalecer, caso a pessoa solicite a contraprova, é o resultado obtido na contraprova, que será considerado. Terceiro ponto, pessoal, gostaria de comentar com vocês sobre a anulação da suspensão do direito de dirigir. Pessoal, a anulação da suspensão do direito de dirigir ocorre se, em novo exame toxicológico, a pessoa obtiver resultado negativo. Um detalhe importante sobre esse novo exame é que ele pode ser feito a qualquer tempo. A outra maneira de anulação da suspensão do direito de dirigir é o cumprimento do prazo de 3 meses de suspensão do direito de dirigir, não se exigindo a realização do curso de reciclagem. Dessa forma, pessoal, o resultado negativo em novo exame toxicológico resultará na anulação da suspensão do direito de dirigir, por meio da inclusão do referido resultado no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, o RENACH, independentemente de o processo ter iniciado ou de um infrator já estar cumprindo a penalidade. Quarto ponto, pessoal, sobre a reclassificação da habilitação para as categorias A, B ou AB. A reclassificação da habilitação do condutor das categorias C, D ou E para as categorias A, B ou AB não dispensa a exigência do resultado negativo em novo exame toxicológico, para fins de levantamento da suspensão do direito de dirigir. Pessoal, exemplificando, aqui a pessoa já tinha entrado com a renovação em uma das categorias C, D ou E e o resultado do exame toxicológico foi positivo. Neste sentido, as penalidades são a multa e a suspensão do direito de dirigir, conforme temos em nossa legislação. E neste caso, mesmo que a CNH da pessoa seja reclassificada para as categorias A, B ou AB, essa pessoa deverá apresentar resultado negativo em exame toxicológico para poder anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Entenderam? Pessoal, um ponto importante é que a mudança de categoria dos condutores das categorias C, D ou E para as categorias A, E ou B até a data da renovação da CNH afasta a aplicação da sanção referida no parágrafo único do artigo 65B do CTB. Essa infração é conduzir o veículo para o qual seja exigida a habilitação na categoria C, D ou E sem realizar o exame toxicológico, previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A do CTB, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Entenderam tudo? Pessoal, meu muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos aqui para vocês. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!